Em uma reunião de representantes de mais de 20 países, na China, o presidente Xi Jinping apresentou sua visão para uma nova ordem econômica e de segurança que prioriza o chamado Sul Global. Ele defendeu uma nova ordem econômica e de segurança global, com os chineses com papel central, desafiando a liderança americana. China decide anunciar e liderar uma nova ordem mundial. Estamos vivendo um momento histórico e intenso. Enquanto Donald Trump anuncia tarifas, taxas a diversos países, gerando tensões entre os Estados Unidos e essas nações, incluindo o Brasil, a China resolve encabeçar uma nova ordem mundial. O mundo, como você conhece, a partir de agora não será mais o mesmo. Estamos vivendo o princípio, o prelúdio da Agenda 2030. E se eu pudesse lhe dar um conselho nesse exato momento, seria: não confie em ter toda a sua renda apenas em reais. Ter renda em outras moedas como euros ou pelo menos dólares, nesse exato momento, é imprescindível para que você não sofra com as mudanças que estão prestes a ocorrer. Eu fiz um vídeo na semana passada mostrando uma nova ferramenta, uma atualização feita pelo próprio Google, onde você consegue transformar uma imagem, como pegamos, por exemplo, algo que ficou bem conhecido nos últimos dias: Guto Galamba em um debate contra 30 gordos. Uma simples imagem, alguns cliques, transformado em Guto Galamba comendo Nutella na frente de 30 gordos. Ou transformar isso, inclusive, em um vídeo apenas com algumas palavras. Para eu estar aqui hoje, eu estou extremamente desconfortável. Caramba, que coisa boa, eu acho que eu quero ser gordo. E a minha vontade aqui é de te atacar. Quem sabe você tirar uma foto como eu tirei e com alguns cliques fazer com que o próprio programa faça com que eu esteja sorrindo. Usar isso a seu favor nesse momento é imprescindível, pois dominar uma ferramenta como essa apenas usando o seu celular, com uma estratégia a qual você irá despender entre 1 e 2 horas por dia, fará com que você coloque dólares no seu bolso quase que de forma automática. Existem inúmeros alunos do meu treinamento que já estão fazendo isso e você nesse exato momento pode participar clicando no link que está na descrição, pois eu estou liberando essas vagas com 90% de desconto, justamente para ajudar quem está no Brasil ganhando em reais e não quer mais depender disso. Clica nesse link e usa algo que vai além. Esse cupom de desconto que te dará mais R$50 extras para que você possa aprender junto comigo hoje como fazer para ter pelo menos uma fonte de renda em dólares. Já pensou em ter os seus $1.000 extra por mês? São mais de R$5.000. Isso com certeza poderá lhe dar uma alavancada e fazer com que você esteja pronto, preparado para qualquer coisa maior que esteja por vir. Tais atualizações que eu lhe mostrei estão entrando no treinamento e você tem 7 dias para assistir às aulas. Se não gostar, pode solicitar 100% do seu dinheiro de volta. É completamente seguro e altamente promissor. Pode confiar, porque nesse momento isso será imprescindível para você. Tem 1 ou 2 horas por dia? Então clica no link na descrição e participa disso junto comigo. Em uma reunião de representantes de mais de 20 países, na China, o presidente Xi Jinping apresentou sua visão para uma nova ordem econômica e de segurança que prioriza o chamado Sul Global. Perceba como o repórter fala, né? Uma nova ordem econômica e de segurança. Ele está falando de uma nova ordem mundial, uma nova ordem secular, uma nova ordem global. A proposta é um desafio direto ao domínio dos Estados Unidos no cenário internacional. O que estamos vendo, então, uma disputa entre China e Estados Unidos. Isso gera, meio óbvio, já há anos nós estamos falando disso aqui. Estamos vivendo uma disputa, um conflito financeiro, tecnológico e que agora começa a se desenrolar de uma forma maior, pois a China anunciou, então, que quer liderar isso. Quem é que falou a respeito disso há muitos anos atrás? Algo que eu já venho falando sobre isso aqui há um tempo? O próprio George Soros. E ele deixou claro que, diante desses metacapitalistas que controlam as marionetes por trás de tudo, a China deveria encabeçar tudo isso. This would be the time because you really need to bring China into the creation of a new world order. Financial world order. So I think you need a new world order that China has to be part of the process of creating it. Vamos continuar aqui. Ao vivo,
a Nova York, falar sobre isso com o nosso correspondente, Nilson Clava. Clava, boa tarde, grande prazer falar com você, sempre foi um prazer aqui. Só a Globo mesmo, né? Para falar de BRICS, China, Rússia, Índia, manda um repórter lá para Nova York, nos Estados Unidos. E pessoalmente, e agora você aí em Nova York. É um grande prazer, amigo. Conta essa história pra gente, uma boa tarde para você. Obrigado, Kovalik, meu amigo. Um grande prazer estar falando ao vivo aqui contigo também. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham ao vivo no Jornal Hoje. Vamos lá falar dessa reunião, uma reunião que traz mensagens importantes para o mundo, né? Olha que interessante, como é que eles colocam aqui, ó, na legenda. Nova ordem global, tá? É imprescindível pensar, será que eles teriam essa mesma liberdade se estivessem na China falando contra os Estados Unidos? E é importante observar isso, porque a China, hoje, faz com que o Brasil, com o Lula no poder, torne-se completamente aliado dela. O discurso de Lula na ONU, quando cortaram seu microfone no ano passado, foi justamente sobre uma nova liderança global, o Sul Global. E quando ele mostrou algumas informações que não seriam interessantes, eles o cortaram. A crise da governança global requer transformações estruturais. A pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. O Sul Global não está representado de forma condizente com seu atual peso político, econômico e democrático. I thank the President of the Federative Republic of Brazil. Vamos seguir, vamos continuar. E a mais importante delas vem exatamente da China, porque o presidente chinês Xi Jinping quis aproveitar essa cúpula para demonstrar força, para mandar a mensagem para o mundo de que a China está preparada para assumir um papel de liderança global. O que significa que isso está começando agora, entende? Que a China, ele vende a China como um país estável e um país confiável, tentando exatamente se contrapor aos Estados Unidos. Os Estados Unidos que historicamente assumiram esse papel de liderança, de estabilidade e de defesa do multilateralismo. Só que tudo se inverteu com Donald Trump e com a guerra tarifária promovida pelo presidente americano, que trouxe muita instabilidade, incerteza e dúvida para o mundo e colocou aliados em posição vulnerável. A questão é, será que tudo isso, sabendo quem controla as marionetes, os presidentes, foi algo planejado? Será que Trump veio justamente para causar essas tensões e fazer com que tudo se desenrole agora, para que a China assuma o poder, como você viu George Soros falando aí? Estamos falando das pessoas que controlam as marionetes do cérebro, que controla os dois braços, esquerda e direita. Tá conseguindo compreender? Inclusive a Índia. Não é à toa que a gente vai ver essa imagem na tela aí com vocês, que é o seguinte, a imagem de Xi Jinping, presidente chinês, Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, e Vladimir Putin, o presidente russo, conversando numa roda, sorrindo como bons amigos. Por quê? Os três querem passar a mensagem de unidade. Unidade importante para a China, que quer assumir esse papel de liderança global, ocupando o vácuo deixado pelos Estados Unidos. Unidade importante para a Índia, que era aliada americana e ainda assim sofreu com uma tarifa de 50%, precisa de novos parceiros e está se aproximando de um rival regional, que era a China, por causa dos Estados Unidos e da tarifa que foi imposta por Donald Trump. E unidade importante para Vladimir Putin, que vem sofrendo uma pressão do Ocidente com a guerra na Ucrânia, com fortes sanções e mais do que nunca depende exatamente da China e da Índia para vender os seus produtos, especialmente petróleo russo. Então você entende que eles estão fazendo ali um papel de três amiguinhos para vender, entre aspas, essa imagem ao mundo. Vale a pena lembrar também a quantidade de pessoas que existe na Índia, uma população gigantesca, na China e também na Rússia. Se somar isso ao tamanho do Brasil,
nós temos muitas pessoas. É exatamente isso que esses caras estão querendo fazer agora. A questão é, a China, encabeçando tudo isso, é um bom negócio, sabendo principalmente de como o governo age em cima da sua população de forma completamente rigorosa, com crédito social, reconhecimento facial e por aí vai. Será que teremos liberdade nessa nova ordem mundial? E é aí que conseguimos entender que isso vai muito além de uma disputa entre esquerda e direita, Estados Unidos, China, capitalismo, comunismo, por exemplo. Isso vai acima, vai ao cérebro que controlam os dois braços, que controlam essas marionetes. E o Brasil agora já está indo para um dos lados. E é justamente por isso que colocaram Lula na cadeira presidencial. Bom, acho que eu já falei demais. Conseguiu compreender os rumos de tudo isso? Deixe seus comentários aqui embaixo, clica nesse link que está na descrição. Começa hoje a ganhar em dólar estando no Brasil, somando o que você tem de renda em reais. Isso pode fazer com que você tenha um grande resultado e segurança, principalmente diante das mudanças que estão por vir. Não importa a sua idade, não importa o seu trabalho, não importa o que você faça. Se você tem 1 a 2 horas livres por dia em um celular, eu vou te ensinar a fazer. Clica aí, são as últimas vagas. Estamos prestes a encerrar também a chamada dessa oportunidade nesse ano. E eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu!